Oi, gente. Agora já são 10h20 da noite. Não fizemos nada da tarde. Quer dizer, eu passei a tarde editando vídeo. Essa semana a gente falou no programa sobre filhos, né, Del? Isso. Aqui, meu marido. Certeza. Né, no trabalho árduo, difícil, complicado que é a gente instruir alguém na vida. A gente educar, criar, conduzir. A gente comentava, né? A gente sempre comenta, na verdade, que é muito difícil para os jovens, principalmente os jovens, conduzir a vida, porque muitas vezes não tem o apoio da família, né, dos pais, principalmente essa geração nova, né, de adolescentes que estão muito ligados na internet, vivem praticamente só, sem acompanhamento e estão vivendo a vida aí do jeito que querem. E a gente comentava no quanto isso é difícil. Aí eu trouxe hoje. Trouxe não, resolvi fazer o vídeo aqui junto com o Del, né? Pra que ele possa comentar comigo. Mas vai ser um pouquinho difícil, né, Aurora Boreal? Aí hoje de manhã eu tava falando. Morrendo de rir. Falando que essa é a fase mais curta da vida do ser humano. A fase que demora menos a passar. É essa, né, da infância. As crianças, elas têm pressa em ser adultas. Eles não sabem O que eles esperam. não sabem, né, as dificuldades que é a vida adulta. Não sei como é que para algumas pessoas é tão fácil, tão simples. E não é. E aí eu tava falando justamente disso, né? A gente vê muitos jovens aí largados entre aspas, né? Abandonados, entre aspas, né? São jovens que têm família, tem pai, tem mãe, tem um responsável por ele. E mesmo assim ele fica lá perdido porque não tem nenhuma orientação. E criar filho é difícil, é complicado, é trabalhoso, não é fácil. Não é fácil de conduzir, instruir. Principalmente nesse mundão aí que ensina uma coisa, a gente ensina uma coisa e o mundo ensina outra totalmente diferente, né? Porque os caminhos do mundo são melhores. São os caminhos do mundo é melhor de passar do que os caminhos que a gente tá tentando levar eles, né? E aí a gente vê cada vez mais, desde cedo já, crianças estressadas, a gente vê, não entende por que tem tantos adultos também estressados, frustrados, porque na infância, né, a fase da criança passou muitas vezes sem que ela fosse criança. Então é bom a gente estar deixando a criança ser criança, o jovem ser jovem, o adolescente ser adolescente. Porque vai chegar o tempo que eles não vão mais poder viver nada disso, nenhuma dessas fases boas, que é a vida. Na verdade, nós estamos vendo crianças cuidando de crianças hoje, né? Eles têm tanta pressa em se tornar adultos, se tornar jovem, que acabam saltando as fases da vida. E isso é terrível, né? Crianças de 12 anos engravidando, que ainda era para estar brincando de boneca. É difícil, difícil. O mundo que nós estamos vivendo hoje está bastante complicado, mas não impossível, né? Nós podemos, assim como nós temos princípios, como nós falávamos no programa de segunda-feira, né? Essa geração que nasceu nos anos 80 para trás, graças a Deus ainda tem muitos princípios, né? Foram criados debaixo de muitos princípios e princípios que têm que ser valorizados. Já essa geração dos anos 90 para cá está um pouquinho mais complicada, mas nada que um bom diálogo não resolva. É verdade, eu comentava lá, né, durante o programa que muitos pais, eles se preocupam em dar aos filhos o que não teve. Eu vou dar isso ao meu filho porque eu não tive, eu vou dar alguma coisa ao meu filho porque eu não tive, mas eles estão se esquecendo de dar o principal, né, dar o que ele teve. Educação, dar instrução, fazer com que essa criança cresça com caráter. A gente tem que pensar nisso, né, não é só pensar nos bens materiais que nós não tivemos e queremos dar aos nossos filhos. A gente não pode dar tudo também de mão beijada, porque senão ele não vai aprender nunca a lutar pelo que quer. Vai ser uma criança mimada, uma criança
é chata, tem criança chata assim, tem, não adianta que tem, Como tem? né? Às vezes a gente tá num canto, aquele menino, aquela menina mimada demais, e a gente fala, uai, que criança chata, meu Minha Deus! Né? A gente vê a criança chata, porque é acostumada a ter tudo na hora que quer, papai e mamãe, porque não teve na infância, estão dando tudo de mão beijada, mas não dá educação. Aí tem o ensinamento do meu tio que eu carrego pra vida toda. Ele diz que não se deve dar o peixe ao menino, mas sim o anzol e ensine a pescar. Nem a isca ele dá, entendeu? Então ele dá a vara ali e o anzol. E aí, meu irmão, ele se vira pra ir correr atrás. atrás do E, peixe. e isso é interessante, mulher, né? Que aprende até Aquilo ali. a dar valor às coisas da vida, né? O suor, porque o suor do ser humano é um preço muito árduo, né? Muitas das vezes, as pessoas desvalorizando, né, o suor do próximo. Então, eu acredito que com ensinamentos de princípios, ensinamentos, como é que eu posso te dizer? Valores. De valores, você aprende a valorizar mais o seu suor, o seu esforço, o seu trabalho, não é? Aí aqui a gente cria os nossos filhos assim, com total liberdade. Laís e Rafael, eles têm liberdade para eles fazerem o que quer. Só que assim, eles sabem, a gente ensina que tudo que eles fizer vai ter uma consequência. Ou boa ou ruim. Não adianta. Porque tudo que eles têm, tudo que eles fizerem, eles vão ter a consequência. Se eles fizerem coisas boas, eles vão ter boas consequências. Se eles fizerem coisas ruins, as consequências também vão ser ruins. E outra, quem vai sofrer essas consequências é eles. Não adianta a gente falar, não vai por aí, vai por aqui, porque você vai passar por isso. Não. A gente não pode querer trilhar o caminho deles. A gente ensina. Ensina que tem o certo, que tem o errado. E dependendo do que ele escolher, ele vai sofrer as consequências certas, né? As consequências boas ou ruins. E nós pais, a gente, quando eles passam por coisas ruins, por conta das escolhas ruins que eles fazem, a gente sofre. A gente sofre, mas quem vai passar pelo sofrimento maior é ele. Não adianta. Então, a gente ensina, você quer fazer? Faz. Mas quem vai sofrer lá na frente é você. Quem vai passar pela dificuldade é você. Então não adianta nada a gente só proibir. A gente tem que falar o porquê, né? Ó, não é bom você fazer isso, por isso, isso e isso. Mas se você fizer a outra coisa, pode acontecer aquela outra coisa também, sabe? Ensina os dois caminhos, o caminho bom, o caminho ruim. E aí ele vai decidir, sabendo que quem vai sofrer a consequência, sendo ela boa ou não, é ele mesmo. A gente nunca proibiu. E quem Nem volta de- também acaba sofrendo. Acaba com essas sofrendo, consequências. sim. Hoje nós falamos sobre isso no programa de Mulheres de Fé, né? Só que nós abordamos um outro assunto, né? Sobre calúnia, difamação, esse tipo de coisa. A irmã Bartira trouxe pra gente uma palavra maravilhosa e falou justamente sobre isso. Sobre A Aurora pegou a xícara. as suas escolhas e as consequências que ela traz. Ainda que você não fez, né, você foi caluniado, você vai acabar sofrendo. E quem está à sua volta também vai acabar sofrendo. Sendo que quem vai levar a maior parte desse sofrimento é quem levantou, né? Mas infelizmente, eu falava com ela que a vida é além de ser de escolhas, nós vivemos em uma dependência. Nós dependemos um do outro, é não verdade. Ou para coisas boas ou para coisas ruins, nós dependemos um do outro. E fazer o sucesso da sua vida vai depender das suas escolhas. Profundo aí, viu? Partira hoje vocês precisavam ver a unção do Espírito Santo de Deus no estudo daquela rádio, né? Forte Eu hoje. vou deixar o endereço aqui para quem quiser estar ouvindo, né? A rádio online e também o nome do aplicativo. Vou ver se eu consigo pegar o link do aplicativo e deixo na descrição do vídeo. Aí a gente conversando, né? Sobre filhos. E aí eu falava, né? Que a formação do ser humano, ele já começa desde o útero, na verdade. Mas, depois que a criança nasce, né?
aprende a ter certas atitudes. Muitas vezes a criança, o bebê, começa a fazer a malcriação, a gente acha bonitinho. Fala, ai, que coisinha. Eu, sinceramente, eu não gosto. Podem me chamar de quadrado, do jeito que for. Quem quiser achar bonito que acha, eu não acho. Porque se a gente começar a passar a mão da cabeça da pessoa, que uma criança, um bebê é uma pessoa, é um ser humano. Ele está desenvolvendo as habilidades que ele vai precisar na frente, mas é um ser humano. Se a gente começar a passar a mão na cabeça desde cedo, depois a gente não vai conseguir mais reverter a situação, né? O menino, a menina tá lá com 5 anos, fala um palavrão, todo mundo acha bonito. Ah, falou um, achou bonito, todo mundo riu, aí a criança vai falar outro. E outro, e outro. Olha aí, ó. Essa aqui mesmo, ó. Ó, a gente já tá com... sim, não pode. Não. A gente tá começando a ensinar ela. Quer dizer, a gente fala que é o sim e o não, que ela tá começando a aprender agora. Mas se a gente deixar ela crescer só ouvindo sim, vai chegar o ponto que a gente vai dizer, não, ela não vai aceitar de jeito nenhum. Daqui a pouco ela para de chorar. Agora ela quer dormir, né? Então ela vai abusar um pouquinho. E a criança, ela deve ser ensinada, né? Como eu tava falando, ela fala um palavrão, todo mundo acha bonitinho. Faz uma malcriação, todo mundo acha bonito, aí o que acontece? A criança vai fazer de novo, porque todo mundo gostou, então a tendência é que ela repita aquilo. E aí vai crescendo, falando palavrão, vai crescendo, fazendo malcriação, e vai chegar a um ponto que ninguém vai mais conseguir controlar a criança. E aí vão colocar a culpa em quem? No pai, na mãe que não ensinou, mas aí todo mundo esquece que quando ela fez malcriação, todo mundo aplaudiu. Então, quando só uma pessoa começar a falar que não pode, principalmente se for uma pessoa de fora, os pais vão ver que aquilo é feio. Eu mesmo não aplaudo, nem sorrio, nem acho engraçado, nem bonito, nem nada. Eu falo que é feio. A mãe gosta ou não, o pai gosta ou não, eu falo, é feio mesmo. E se for um filho meu, eu ainda agradeço, viu, por falar. Porque não adianta a gente querer maquiar a realidade. Se a gente quiser formar um cidadão consciente, a gente tem que começar a instruir o cidadão desde o início, desde a formação dele. Que a gente tem que pensar assim, tem que entender que a gente está criando pessoas para viver em sociedade. Não adianta a criança fazer, a gente achar bonito e depois, quando a gente não puder mais mudar a situação, a gente querer ensinar. E aí a criança vai falar, não, eu sempre fiz, você nunca fez nada. E com os nossos filhos é da mesma forma, né? A gente tem que entender que se a gente quiser mudar a sociedade de amanhã, a gente tem que começar mudando a nossa casa hoje, né? No dia a dia, a gente começa a mudar através dos nossos filhos, dando conselhos, ensinando certo ou errado, ensinando que ele tem as consequências de tudo que ele fizer desde pequenininho, tudo que ele fizer de errado tem uma consequência ruim, tudo que ele fizer de bom tem uma consequência boa. E eles vão aprendendo. Se a gente quiser que eles se tornem cidadãos conscientes, a gente tem que ensinar que tudo na vida tem um retorno. Tudo na vida sempre vai ter um retorno. E as pessoas estão se esquecendo disso, de instruir a criança, né? Estão se esquecendo de falar com ela que ela não pode pegar uma coisa do coleguinha se não é dele, que é errado. Não é falar, ô bichinho, não é ficar com pena, não é ficar com dó. Senão essa criança vai ser uma criança manipuladora. É, mamãe, vai ser manipuladora, ele não pode fazer isso. Sabe, quando você fala não e a criança chora, é porque ela já entende que aquilo ela não pode fazer. E se você voltar atrás, ela vai sempre chorar e você sempre vai voltar atrás. Aí quando é amanhã, quem pode estar chorando é a gente, é você que não quis ver ele chorar. Nós, enquanto pais, nós temos que criar o hábito, né, de dar uma vida saudável aos nossos filhos. De sentar na mesa com eles, ouvir eles, e a Aurora tá resmungando. Ouvir eles, né, não é só eles ouvir a gente. É manter um diálogo aberto, um diálogo bom, sabe? Uma coisa saudável mesmo. Sem acusações, sem tantas limitações.
Que eu vejo, né, hoje em dia os jovens, eles não têm o costume de conversar, de dialogar. Nós aqui, nós sempre buscamos deixar isso na nossa rotina, né? A gente é muito aberto com relação à conversa com os nossos filhos, desde sempre, né? A gente sempre conversou abertamente com Laís e agora com o Rafael. E a Aurora tá cochila e não cochila. E a conversa, o diálogo, ela pode mudar a realidade de muitas pessoas. Ela pode mudar muitas realidades. E às vezes eu olho aqui para os meus filhos, eles têm tudo que eu posso dar. Tudo que tiver ao meu alcance. E eu puder dar a eles, eu dou. Não tenho vergonha de falar. Corro atrás de tudo para eles. Corro atrás de uma vida melhor por eles, né? Tem uma coisa que eu nunca quis, foi que eles tivessem a vida que eu tive. Foi uma vida de pobreza. Foi uma vida muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Fui criada sem pai, sem mãe. Minha avó me criou sendo gari, com a casa cheia de netos. E era uma realidade que eu não queria levar pra minha vida. E eu não aceitei. Muitas pessoas falavam que eu ia viver daquele jeito, eu não aceitei. Então, eu busco dar a eles o que eu não tive, né? Uma família, um lar. E eu tô conseguindo. Eu tinha uma visão, né? Do tipo de mãe que eu queria pra mim. E era a mesma que eu pretendia dar aos meus filhos, né? Então, eu tento ser o mais compreensiva possível. Na hora que eles precisam do não, eu dou um não. Na hora que precisa de uma disciplina mais rígida, eu dou essa disciplina mais rígida. Na hora que apronta, eu coloco, né, faço eles entender que estão errados. Mas, no geral, a gente tenta fazer o possível para eles terem uma vida digna. Quando eu falo digna, não é ter tudo que eles querem, não. É ter o que eles precisam. E, às vezes, o limite é o que eles precisam. Então, gente, o que é que vocês têm priorizado aí na vida de vocês, na vida familiar de vocês, né? O que é que vocês têm feito pelos seus filhos? Colocado os limites que eles precisam, dar tudo que vocês não tiveram e eles não precisam também? Ou você tá se lembrando, né, dos valores que vocês tiveram, das conversas que vocês tinham com os pais, né, dos limites que vocês tinham e estão aplicando em casa? Comente aí. Eu quero saber como é que vocês estão criando os filhos de vocês. Comente aí também o que vocês acharam dessa conversa, né, franca, diálogo franco aqui entre nós e vocês, tá bom? E eu vou encerrar por aqui, que já é tarde, já vai dar 11 horas, né? Vou ver se essa criança, esse bebê dorme agora. Eu não sei, que ela dormiu fora de hora, né? Então, e é isso. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.